coisas com dinheiro, compra com o tempo que você usou para gastar esse dinheiro. Quem falou isso foi Pepe Mujica, e a gente vai lançar um documentário exclusivo sobre Pepe Mujica no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. Olá, bom dia para vocês. Hoje é dia 22 de outubro de 2024. Nós estamos começando agora mais uma edição do Desperta ICL. Eu aqui no lugar do Demore até a próxima quinta-feira. Vou ficar com vocês essa semana inteira aqui. E é com muito prazer que eu começo o nosso dia aqui atualizando as informações para você. Quero dar bom dia para o pessoal que já está por aqui. Todo mundo, Luiz Cláudio Fazenda, Ivelise de Curitiba, Paulo César Davi, Laura Pimentel, todos vocês que já estão por aqui, começando a chegar para que a gente possa ter uma ideia do que aconteceu com o mundo nas últimas horas e projetar o dia de hoje, né? Então, quero desejar a vocês uma ótima terça-feira, dizer que nós estamos já no encerramento das campanhas eleitorais. Na quinta-feira vai ao ar o último programa eleitoral gratuito e, a partir daí, né, seja lá o que Deus e os eleitores quiserem para as cidades deste país que vão ter o segundo turno das eleições. Vou começar mostrando para vocês como é que está a nossa meteorologia para o dia de hoje. Olha, o tempo está assim no Brasil. Olha, vocês podem ver aí que tem nessa área amarela, essa área está sujeita a chuvas hoje durante o dia e chuvas intensas justamente aqui nessa área central, que vai do leste do Mato Grosso e do sul do Pará, por todo o estado do Tocantins, até o Distrito Federal, Triângulo Mineiro e o sudoeste de Minas Gerais. Aqui tem um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para essa região, dizendo que nos municípios de Abadia dos Dourados, Abadiânia, Abaeté, Abreolândia, Água Azul do Norte, todo o Triângulo Mineiro, Leste Goiano, Central Mineira, podem ocorrer temporais. Então, o pessoal dessa região central aí do Brasil, fique atento, porque pode cair bastante chuva durante o dia de hoje, né? Vamos logo começar com as notícias, gente? Vamos? Vou compartilhar aqui a minha telinha com vocês, para que a gente possa começar hoje. Como eu falei, aqui o dia é o dia da política e nós vamos começar registrando o que está acontecendo nas duas principais campanhas, que são as campanhas da prefeita aqui de São Paulo, né? A campanha do Ricardo Nunes e a do Boulos, que estão aí se batendo nesses momentos finais aí para afirmar posições. Saiu mais uma pesquisa da Paraná Pesquisas, saiu mais um levantamento da Atlas Intel, todos eles mais ou menos confirmando a mesma coisa que vinha acontecendo nos últimos dias, né? E o que é que vinha acontecendo nos últimos dias? Uma diferença de cerca de 12, 13 pontos percentuais entre Boulos e Ricardo Nunes, e segue o jogo, sem grandes alterações. Então, vou colocar aqui para vocês na tela a informação do UOL. Olha só, por virada, Boulos recicla ações de Lula e adota estratégia de Marçal. Eu achei meio forçação de barra essa história de adota estratégia de Marçal, mas com relação à reciclagem de ações de Lula, o noticiário do UOL aqui está correto. Por quê? Porque o Boulos ontem lançou uma carta, né, reeditando aquela carta aos brasileiros do Lula, lançou a Carta ao Povo de São Paulo. É uma tentativa de diminuir a rejeição e fazer o que fez Lula lá em 2002, que ao fazer um compromisso com o país, que aliás foi rigorosamente cumprido, conseguiu ganhar, vencer a eleição, e é exatamente o que o Boulos está tentando aqui em São Paulo agora. Então nós vamos ver o que foi que disse o Boulos, né, ontem, em frente à prefeitura. Eu venho aqui de coração aberto para falar com vocês. Eu nasci, cresci e formei minha família na nossa cidade. Eu tive a oportunidade de viver os dois lados da ponte. O que sempre me moveu, desde menino, quando fui atuar junto com as pessoas sem teto, foi o sentimento de indignação com as injustiças e a convicção de que é possível a gente viver numa sociedade melhor. Como pode uma cidade tão rica ter gente com fome? Como pode ter tanta gente morando nas ruas? Como pode nós termos bairros com a qualidade de vida da Suécia
e outros com a dos países mais pobres do mundo. Essas inquietações são minhas, dos que caminham ao meu lado, e tenho certeza, também são suas. Ter uma cidade mais humana, em que a solidariedade não seja destruída pela indiferença, é o que eu acredito e quero fazer. Sei que muitos de vocês compartilham desse sonho, mas têm dúvidas e receios. Muitos ficam assustados com a minha trajetória no movimento social. Outros se questionam sobre se vamos conseguir dar conta ou se vamos dialogar com quem tem visões diferentes. E por isso ficam receosos de apostar na mudança que a gente representa, mesmo sabendo que a cidade não está boa. Eu peço aqui um voto de confiança para vocês. Eu me preparei para governar nossa cidade. Estudei cada área, cada contrato, cada solução. Pois é, tá aí então a carta ao povo de São Paulo, lida ontem pelo Boulos, em frente à prefeitura da cidade. Foi uma das duas ações que ele, com as quais ele abriu a semana. Ele havia prometido uma bomba para as 10 horas da manhã de ontem, a bomba era essa aí, ele leu uma carta ao povo de São Paulo, que tem o intuito de fazer com que ele diminua a rejeição, mas essa também não foi a única ação. Ontem, Boulos também reeditou uma espécie de caravana da cidadania do Lula, lembra? Na eleição de 2018, na pré-campanha de 2018, o Lula percorreu o país numa caravana e o Boulos está percorrendo a cidade de São Paulo em uma mini caravana que nós vamos conhecer agora. Ontem ele foi dormir no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, e levou uma pizza para a dona da casa que o recebeu, uma professora amiga dele. Vamos ver. E aí, gente? Chegando aqui agora 10h15 da noite. Estamos chegando aqui na Brasilândia, na casa das pessoas que vão nos receber hoje, que é a dona Rose e o seu Toninho. Aqui na Brasilândia, ó, trouxemos uma pizza, que ninguém chega na casa dos outros de mão vazia. Meus pais me ensinaram isso desde menino. Então vamos que vamos. Pegar a pizza. A mochilinha eu pego aqui depois. Na nossa Wanda virada. A Rose já tá ali. Ô, Rose. Que honra. Tudo bem? Valeu, ó. Estamos aqui ao vivo. Mais de 1.200 pessoas vendo a gente aqui, a chegada aqui na sua casa. Que prazer. Que honra. Obrigado. E obrigado por me receber. Nossa. Verdade, ó. Trouxe uma pizza pra gente comer. Vamos comer sim. Vamos lá? Hoje é o dia que a gente fez Zona Norte, começamos na Vila Medeiros, fomos pra Cachoeirinha, andamos a Zona Norte, fizemos debate na rua, muita coisa aqui hoje, e estamos chegando ao fim do dia na Brasilândia, porque a nossa ideia é justamente essa, de ficar na região, dormir na casa das pessoas, conversar com as pessoas, e a Rose e o Toninho toparam me receber hoje aqui. Estão vendo aí, né, a tentativa do Boulos de reverter essa vantagem que, segundo os institutos de pesquisa, na média, seria aí de 12 ou 13 pontos. Então, o que ele faz? Ele faz ações em bairros da cidade, né? Ontem houve um estranhamento nas redes, por quê? Porque tinha muita gente dizendo o seguinte: lá vai o Boulos invadir uma casa lá na Zona Norte. O que aconteceu foi uma invasão autorizada pelos donos da casa, que receberam lá porque era gente amiga e tudo mais. E vamos saber agora o que está acontecendo na outra campanha, na campanha do Ricardo Nunes. Está aqui, matéria do site da Folha de São Paulo. Bolsonaro e Nunes terão almoço com empresários e gravam podcast após a ausência no primeiro turno. Tarcísio também participa das agendas da campanha e da conversa gravada, que deve abordar temas comuns ao ex-presidente e também ao prefeito. Depois de um primeiro turno ausente, diz aqui, anota aqui a Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro estará com Ricardo Nunes em um almoço com empresários e políticos nesta terça, em uma churrascaria no Morumbi, na zona oeste de São Paulo. Aliados do ex-presidente afirmam que o evento contará com mais de 400 convidados, além do presidente Michel Temer, do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, Gilberto Kassab, do PSD, e deputados bolsonaristas como Eduardo Bolsonaro
e Paulo Bilinski, ambos do PL. Esse almoço é organizado pelo empresário Fauzi Ramushi, da Confraria Caves, a Confraria de Amigos do Vinho Eduardo Sadi, e os participantes devem pagar R$ 130 cada um para custear a refeição. Barato, né, gente? Fala sério. Aqui em São Paulo, com R$ 130, você não consegue comer um combinado no restaurante japonês. Prossegue aqui a matéria da Folha de São Paulo. Também está previsto que Bolsonaro, Nunes e Tarcísio comecem um culto, participem de um culto da Igreja da Igreja Sara Nossa Terra durante a noite. O ex-presidente vai passar a noite em São Paulo e na quarta-feira vai a Santos fazer campanha para Rosana Vale, candidata a prefeita. Além disso, a ideia é de que o ex-mandatário, o prefeito e o governador gravem juntos um podcast para alimentar o conteúdo da campanha no estilo do que Nunes e Tarcísio fizeram no primeiro turno, com cortes sendo publicados nas redes sociais. Ou seja, nada demais na campanha do Ricardo Nunes, né? Mais do mesmo. Resta saber aqui se Bolsonaro e Nunes, se Bolsonaro atrapalha ou ajuda, porque a rejeição a ele também é muito grande, né, gente? Vamos dando sequência aqui para o noticiário. A Folha de São Paulo está publicando mais informações detalhadas sobre a motivação dos eleitores, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Olha só, o que é que diz o Datafolha? Olha, nessa matéria, que o Nunes é lembrado pela gestão e o Boulos é associado a um desejo de mudança. Vamos ver o que diz a reportagem? Quando perguntado qual é a primeira coisa que vem à cabeça quando pensam no prefeito Ricardo Nunes, os eleitores da capital paulista lembram principalmente da gestão, positiva ou negativamente. É o que mostra uma nova pesquisa do Datafolha. Já o seu adversário, o deputado federal Guilherme Boulos, é mais associado a um desejo de mudança e também à invasão de propriedades, que é o estigma que paira sobre ele e que justifica essa rejeição monstruosa que ele ainda não conseguiu resolver. O parlamentar reúne mais menções negativas, 43%, do que positivas, que são 36%. Enquanto o MDBista é mais lembrado positivamente, 45%, do que negativamente. Mas aqui a gente vê, né, que eles estão muito próximos, embora a rejeição de um e outro, segundo os institutos de pesquisa, seja significativamente diferente. Então vamos lá. Menções negativas, Boulos, 43%. Menções negativas, Nunes, 35%. Menções positivas, 36% Boulos, 45% o prefeito Ricardo Nunes. Agora é engraçado, porque, né, é uma gestão que o paulistano simplesmente não viu acontecer nos últimos 3 anos. Está vendo agora um conjunto de obras que é convenção em época de campanha. Tudo fica para o último ano e a cidade vira um caos, é o que está acontecendo aqui em São Paulo. Mas o eleitor percebe isso como uma qualidade da gestão do Ricardo Nunes. O Datafolha informa que realizou 1.204 entrevistas na cidade de São Paulo, com pessoas de 16 anos ou mais, entre 15 e 17 de outubro, portanto, isso já depois do apagão. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança, que é de 95%. Pesquisa registrada com o número SP tal, não importa aqui. Agora temos também a pesquisa da Atlas Intel, que saiu agora, e nós vamos ver esse levantamento, o que é que diz. Ele confirma mais ou menos aquilo que a gente viu nos demais institutos de pesquisa. Vou dividir aqui com vocês a minha tela. Vamos lá? Beleza, tá aí. Atlas Intel mostra crescimento de Nunes e Boulos na última semana, antes do segundo turno, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A primeira pesquisa do Instituto após o primeiro turno mostra o atual prefeito com 54,8%, portanto, acima daquilo que os demais institutos vêm mostrando, e o deputado do PSOL com 42,2%, uma diferença que dá aqui de cerca de 12,6%. É uma diferença muito grande ainda. Diz a matéria do site Brasil de Fato. A primeira pesquisa do Instituto Atlas Intel, divulgada depois do primeiro turno das eleições, mostra Ricardo Nunes, do MDB, com 54,8% de intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, portanto, muito próximo dos 55%, contra 42,2% de Guilherme Boulos, do PSOL.
Os indecisos somaram 0,8%, enquanto brancos e nulos representam 2,1% do eleitorado. Aqui eu estranhei esses dados, porque os indecisos a esta altura do campeonato normalmente estão na faixa de 10, 12, às vezes até mais do que isso nos outros levantamentos, né? E os brancos e nulos também estão muito baixos, representando só 2,1%. Em votos válidos, descontados os brancos e nulos, a projeção fica em 56,5% para o atual prefeito da capital, contra 43,5% do deputado federal. Aí o número já aumenta, né? A distância entre eles. No último levantamento antes do primeiro turno, que foi divulgado no dia 5 de outubro, o cenário de segundo turno entre os dois candidatos mostrava Nunes com 46% e Boulos com 37%. Os dados da pesquisa mostram que Boulos lidera a disputa no grupo etário que vai de 16 a 44 anos. E na faixa acima dos 45, portanto, os eleitores mais velhos, a vantagem é de Nunes por ampla margem. Entre os eleitores de 16 a 24, o PSOLista lidera com 62,4%. Santa juventude, né, gente? Contra 37,6% do MDBista. Quer dizer, o Boulos tem praticamente 2/3 dos votos mais jovens e o Nunes só 1/3. Só que nas duas faixas seguintes a vantagem é menor. O placar é de 53,2% contra 45% entre eleitores com 25 a 34 e de 52,7% contra 44% na faixa que vai de 35 a 44. Nunes leva vantagem no público entre 45 e 59, ele tem quase 60%, aí inverte essa relação, né? Quase 2/3 contra 33,9% de Boulos. Entre os mais velhos, acima de 60 anos, a vantagem do atual prefeito é ainda maior, 71,2% contra 27,1%. E aqui se aproxima, entre os eleitores da minha faixa etária, de 3/4 desses eleitores, né? A transferência de votos dos eleitores de Bolsonaro para Nunes, de acordo com essa pesquisa, é quase completa, apesar da ausência do ex-presidente na campanha do aliado. 95,5% dos eleitores de Bolsonaro declaram votos em Nunes. E o mesmo fenômeno acontece com eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Boulos, só que em menor grau. 85,7% dos que elegeram Lula dizem que votarão agora no candidato do pessoal que é apoiado pelo presidente da República, né? Bom, nós temos agora, na sequência, o Datafolha. Datafolha que vai explicar para a gente aquilo que eu disse agora há pouco, por que o Ricardo Nunes é lembrado mais pela gestão e por que o Boulos é mais lembrado por um desejo de mudança dos eleitores de São Paulo. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos botar aqui para que vocês possam ler junto comigo. Tá aí, olha, Datafolha, Nunes é lembrado por gestão, Boulos é associado a desejo de mudança. O prefeito desperta menções negativas por despreparo e o deputado do PSOL é citado sempre por invasões. O que diz a matéria? Diz o seguinte: quando perguntados qual a primeira coisa que vem à cabeça quando pensam no prefeito Ricardo Nunes, do MDB, os eleitores da capital paulista se lembram principalmente da gestão, positiva ou negativamente, mostra o novo Datafolha. O adversário dele, o Guilherme Boulos, é mais associado a um desejo de mudança e também pela invasão de propriedades, que é o fetiche que se criou em torno dele. O parlamentar, no caso o Boulos, né, reúne mais menções negativas do que positivas. E é lembrado... Aliás, eu acabei de dar essa informação aqui, né? É exatamente a mesma coisa que eu falei agora há pouco. Mas, enfim, vamos lá. Então, o Boulos tem mais menções positivas do que negativas, enquanto o prefeito de São Paulo, Nunes, tem mais menções positivas do que negativas. Agora, vamos mudar de assunto aqui, porque nós queremos dar uma olhadinha no que está acontecendo no ambiente da direita. A gente sabe que a direita brasileira está dividida e tem alguns analistas que acham que isso representa um esgarçamento da própria liderança de Bolsonaro por causa do surgimento de novos líderes políticos que se apresentam aí a todo momento, e como são um fenômeno midiático, eles surgem mesmo, não precisa ter passado para virar uma subcelebridade da internet, né? A gente viu aí aparecer o Nicolas lá em Minas Gerais, o Pablo Marçal, que deu muito trabalho agora, quase chegou lá, ficou embolado lá com
com 2 políticos convencionais, e apareceu. Então, na direita, a rinha está funcionando, por quê? Por excesso de liderança. É o contrário daquilo que se critica na esquerda, né? Que teria muita dificuldade para promover a renovação das suas lideranças. Vou colocar na página para vocês aqui o compartilhamento da tela. É isso aqui que está acontecendo hoje em relação ao conflito das lideranças do Valdemar da Costa Neto aqui e do Bolsonaro, nessa foto sugestiva do jornal O Globo, em que um está ao lado do outro, cada um olhando para um lado. Vamos ver o que diz a matéria? Com visões distintas sobre caminhos eleitorais do PL, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu grupo mais próximo abriram outra frente de divergência envolvendo os rumos da legenda. O comando da Fundação Álvaro Vale, sigla destinada a realizar pesquisas e o proselitismo, né, curso de formação política, é o novo motivo de uma disputa que envolve ainda o próprio controle do partido nas eleições municipais e os próximos passos até 2026. Filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, pede o controle do Instituto, enquanto Valdemar diz que não vai ceder. A fundação hoje está nas mãos de uma aliada do Valdemar, uma senhora da terra dele, que pouca gente sabe quem é exatamente, na verdade ele é quem controla. Inclusive a fundação tem muito pouco trabalho a apresentar, inclusive no ambiente interno do partido, né? Onde ela praticamente não tem ação nenhuma. Grana tem muita, né? Porque ela já recebeu quase 20 milhões de reais esse ano, dos 124 milhões que o partido arrecadou, e até agora não disse a que veio. Prossegue aqui a reportagem. A lei obriga as agremiações que repassem pelo menos 20% do valor total do fundo partidário a essas fundações. Aqui o dado que eu acabei de falar. Neste ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o PL recebeu até setembro 124,9 milhões, 125 milhões do fundo partidário. De acordo com a última prestação de contas do partido, foram repassados 19 milhões à fundação, pouquinho menos do que a regra exige, teria que ser aí 125, mais ou menos, para ficar no limite do que manda a lei. Eduardo tem o apoio de Bolsonaro para assumir o controle desse órgão, já que abriu mão de entrar na disputa com Valdemar pela presidência do PL. A aliados, o ex-presidente afirmou que seria simbólico ter alguém com o nome dele à frente das atividades de doutrinação e de valores que são considerados valores conservadores. Mas o Costa Neto rechaçou. Diz que a fundação fica com ele mesmo, que ninguém da família Bolsonaro tocou nesse assunto com ele, que, portanto, não há briga. O que não é verdade, porque o filho do Bolsonaro está lá, né, esperando o seu quinhão dentro do partido. Aquilo que não gosto com o partido, aquilo que não gasto com o partido durante o ano, vem para a fundação. E já guardamos para a eleição seguinte. E do jeito que o partido está, tem sido difícil guardar a verba. Eduardo é muito dedicado e atento, disse o Valdemar. Ele terá uma função de conversar com autoridades e, eventualmente, ficar como representante do partido, disse o atual presidente do PL, negando que haja essa disputa por orçamento dentro da legenda. No início do mês, o nome de Eduardo foi citado como possível presidente do PL. Bolsonaro e Valdemar chegaram a dizer que a troca seria benéfica, já que os dois estão impedidos de manter contato por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos para o próximo assunto. Vamos saber agora como é que está a saúde do presidente Lula, que, como a gente sabe, no domingo sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada. Foi uma queda feia, né? Machucou a nuca, levou 5 pontos, teve um pequeno edema cerebral e agora os médicos estão vendo as consequências desse tombo, que, aliás, não é inédito, né, na crônica política. Daqui a pouco nós vamos lembrar que o Bolsonaro também tomou um escorregão. Deve ser liso esse banheiro, hein, gente? Fala sério, hein? E olha que... Desculpem, eu estou gripado. Enfim, o banheiro deve ser liso demais, porque o Bolsonaro tinha caído, mandou reformar para poder ter mais equilíbrio e não adiantou nada, né? E está aí a consequência da queda do Lula agora. Médico de Lula leva neurologistas e cirurgião da coluna Brasília depois do tombo no banheiro. O presidente bateu a cabeça, levou pontos, cancelou viagem à Rússia e está em observação. Material da Mônica Bergamo, né, que tem franco acesso ao Dr. Roberto Calil Filho, que é a fonte de todo esse material. O
cardiologista Roberto Calil Filho, diz a matéria, do Hospital Sírio-Libanês, embarcou com 3 médicos para Brasília ao receber a notícia de que o presidente Lula tinha levado um tombo no banheiro e batido a cabeça na noite do sábado, 19. Além dele, embarcaram para a capital federal o neurologista clínico Rogério Tuma, o neurocirurgião Marcos Stavali e Francisco Sampaio, que é especialista em cirurgias da coluna vertebral. O excesso de zelo, segundo a Mônica Bergamo, se justificava. Quando se sofre uma queda, o paciente muitas vezes tem microlesões na coluna que passam despercebidas em um primeiro momento, causando depois dor e dificuldades. Feitos todos os exames, no entanto, foi constatado que Lula teve ferimentos apenas atrás da nuca, além de uma pequena hemorragia cerebral. O petista levou pontos na nuca e repetiu exames no domingo 20. No dia seguinte ficou de repouso. Novos exames estão previstos antes que ele volte à rotina. E como revelou a Mônica na sua coluna de ontem, Lula sofreu um acidente, por determinação dos médicos, teve que cancelar a sua viagem à Rússia para participar da reunião dos BRICS, não é verdade? E agora é justamente sobre essa reunião dos BRICS, sem a participação do Brasil, que nós vamos falar aqui, o que, aliás, talvez provoque uma situação de mais conforto para o Lula, que é pegar um clima inóspito lá na Rússia, em Kazan, que é onde vai acontecer. Está aí a manchete do jornal Estado de São Paulo. Sem Lula, Brasil vai ao BRICS de Putin sob desconfiança do Ocidente e cético sobre a expansão do bloco. A delegação brasileira trabalha para desacelerar o ímpeto de ampliar o grupo, agenda patrocinada por Rússia e China, e pode barrar a entrada da Nicarágua e da Venezuela. O que, aliás, representaria, caso venha acontecer, um câmbio muito grande, porque o Brasil foi fiador, né, principalmente no caso da Venezuela, do ingresso em organismos internacionais, por exemplo, como o Mercosul. Né? E a ausência de democracia não é um quesito para a inclusão, para o ingresso nesse bloco dos BRICS, como a gente viu, a Arábia Saudita, tem, enfim, vários países ali que são ditaduras clássicas que estão pleiteando ou já ingressaram nesse bloco. Vamos ler aqui a matéria do Estadão. O Brasil estreia na versão ampliada dos BRICS nesta terça-feira, dia 22, sob o olhar desconfiado de americanos e europeus que estão preocupados com possíveis gestos pró-Rússia e o papel que o país desempenhará no futuro do bloco emergente. Um dos desafios da diplomacia brasileira será o seu posicionamento sobre a expansão do grupo, especialmente sobre a inclusão de ditaduras latino-americanas como Nicarágua e Venezuela. Como membro fundador, o país tem direito de veto. Deve exercê-lo no caso de Daniel Ortega e avalia também bloquear ou ainda se abster sobre a almejada entrada de Nicolás Maduro. A reunião será usada pelo presidente russo Vladimir Putin como parte de uma estratégia para demonstrar força e para contestar o seu isolamento global. Por recomendação médica, como já dissemos, o presidente Lula cancelou a viagem na última hora, a Kazan, após sofrer traumas e um corte na cabeça em uma queda no Palácio da Alvorada. A ausência forçada do petista pode acabar por evitar embaraços públicos ao presidente e reduziu a expectativa até do Palácio do Planalto por um viés negativo na repercussão dos BRICS, já que o governo teve que desmarcar reuniões bilaterais paralelas à cúpula, a principal delas com o próprio Putin. Um intertítulo aqui da matéria do Estadão: temor de retaliações ocidentais. Dentro do governo brasileiro, há o receio de que os gestos de aproximação, ou lidos como favoráveis aos russos, mesmo na relação bilateral e na esfera do comércio, possam melindrar americanos e europeus e levar a retaliações políticas ou econômicas, com o aprofundamento da indisposição para fechar logo o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, por exemplo, acordo que está pendente já há cerca de 20 anos. A reunião entre Lula e Putin seria a primeira cara a cara entre os dois no terceiro mandato do petista. O momento era aguardado nos meios diplomáticos, porque poderia gerar declarações de ambos a respeito da proposta sino-brasileira de acordo entre as partes na guerra da Ucrânia, já elogiada pelo presidente russo Putin e criticada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Altos funcionários de governos europeus, ouvidos sob condição de anonimato, veem a participação do Brasil no BRICS como expressão do histórico não alinhamento da política externa brasileira, que é a forma de buscar autoridade para representar o Sul global e condizente com a estratégia de explorar conexões em diversas frentes ao mesmo tempo,
além de chamar a atenção dos Estados Unidos para arrancar vantagens da relação tanto com Washington quanto com Pequim. É o que diz a matéria do Estado de São Paulo. Eu falei para vocês agora há pouco que não era novidade, né? Presidente escorregando e caindo no banheiro do Palácio da Alvorada. Pois é, aconteceu com o Bolsonaro, os jornais ontem lembraram disso e a gente vai lembrar uma vez mais para saber que diabo de coisa, né? O que está acontecendo lá no Palácio da Alvorada, com esse piso liso demais, em que todo mundo cai. Você se lembra que o Bolsonaro ficou com um hematoma, né, no rosto, e, enfim, foi um tombo feio também, não foi só o Lula que sofreu ali. Vamos ver o que o Estadão lembrou a respeito disso? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Olha aí, a matéria é essa que está aí. Bolsonaro também caiu no banheiro do Alvorada, que já foi adaptado para ficar menos escorregadio. Assim como Lula, que sofreu um acidente doméstico no sábado, Bolsonaro bateu a cabeça no piso de mármore e precisou ser hospitalizado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi o único chefe do executivo que sofreu um acidente doméstico no banheiro do Palácio da Alvorada. Assim como o petista, o ex-presidente Bolsonaro também sofreu uma queda em 2019 e precisou ser hospitalizado. O acidente doméstico se deu em 23 de dezembro, na antevéspera do Natal. O ex-presidente escorregou no banheiro, bateu a cabeça no mármore e passou a noite no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. No dia seguinte, ele recebeu alta, concedeu uma entrevista ao Datena, que recentemente foi candidato à prefeitura em São Paulo. E na conversa, Bolsonaro disse que a queda causou uma perda repentina de memória. E aqui o Estadão relembra a declaração. Aquela história. Vai ficando velho, volta a ser criança. Deu uma escorregada realmente, foi meio feio o negócio. Perdi a memória. Mas, graças a Deus, tudo em paz, disse o então presidente, né? E após esse tombo, o governo ordenou mudanças no banheiro para garantir a segurança de Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Foram colocadas barras de segurança e tapetes antiderrapantes no cômodo. Bolsonaro também alterou a manutenção do piso de mármore que é utilizado lá nesse banheiro. Tradicionalmente, os funcionários usavam cera para evitar que o material ficasse poroso. E o Bolsonaro, então, decidiu suspender o uso da cera para evitar os tombos. O Estadão procurou o Palácio do Planalto para questionar essas alterações, se elas ainda permanecem ou não, e não conseguiu resposta. Lula caiu e bateu a cabeça no sábado, foi internado no Sírio-Libanês, em Brasília. O centro médico atestou que ele sofreu uma lesão com corte contuso na região occipital, ou seja, cortou a nuca, e por isso o presidente precisou ficar em observação. Está aí a lembrança do jornal O Estado de São Paulo, desse tombo do Bolsonaro, para que a gente se recorde de que o que aconteceu com Lula não é inédito na história, né? Mas o Lula não parou de trabalhar, ao contrário do Bolsonaro, não perdeu a memória, não aconteceu nada de ruim com ele que o impedisse de estar na ativa, né? Ele já está na ativa, embora em observação ainda. E hoje, terça-feira, já tem agenda lá no Palácio da Alvorada. É o que a gente vai ver agora. Vamos ver o que o Lula vai fazer enquanto se recupera aí desse ferimento na cabeça, né? Recebe ministros no Alvorada nesta terça, faz novo exame após a queda que impediu a viagem à Rússia. O presidente também tem um telefonema agendado com Vladimir Putin. O que diz o texto? O presidente Lula despacha mais um dia no Palácio do Alvorada nesta terça-feira. Tem uma audiência marcada com Rui Costa, da Casa Civil, com Alexandre Silveira, das Minas e Energia. Pela manhã, conversa por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Lula também fará mais uma ressonância magnética para monitorar a lesão na cabeça, como afirmou na segunda-feira o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, que também é médico, né? Lula disse nesta segunda-feira que o acidente doméstico que sofreu no sábado foi grave, mas não afetou a parte mais delicada da cabeça. Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça, feriu a nuca. A declaração do presidente foi feita em uma ligação ao candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, do PT, que gravou a conversa em vídeo nas redes. Nesse vídeo, Lula disse que levará de 3 a 4 dias para a equipe médica saber o estrago que a batida fez. Abre aspas aqui para o Lula. Tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada.
Eu estou cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? Disse o presidente. Estou aguardando porque os médicos dizem que eu tenho de esperar pelo menos uns 3, 4 dias para eles saberem qual foi o estrago que fez essa batida. Após a queda, ele foi atendido no Sírio-Libanês, levou pontos, cancelou a viagem à Rússia, onde participaria da reunião dos BRICS. O presidente fará uma participação nessa reunião por videoconferência na quarta-feira. O médico dele, Roberto Calil, o liberou para trabalhar normalmente, porém sem atividades físicas essa semana. Até é bom que ele descanse mesmo, porque ele esteve lá no Rio Grande do Norte e pulou no palanque, enfim, fez um comício muito agitado. Talvez até seja bom para o Lula ficar relaxado, descansando. Mas tem uma implicação. Não podendo viajar, né, não há mais a perspectiva de participação em atos de campanha do Guilherme Boulos aqui na cidade de São Paulo. Próximo assunto, ainda a repercussão do apagão da semana retrasada aqui em São Paulo. Vou mostrar para vocês porque as coisas continuam andando, não na velocidade com que as pessoas gostariam que andassem, mas a ANEEL, que é uma agência muito indisposta, né, muito pouco sujeita à vontade do consumidor, está começando agora um processo para ver onde é que vai parar o contrato com a Enel, essa porcaria da distribuidora que está afetando e prejudicando a vida dos cidadãos de São Paulo. Matéria, mais uma vez, do jornal Estado de São Paulo. A ANEEL intima Enel e inicia o processo que pode levar ao fim da concessão em São Paulo. A agência cita descumprimento do plano de contingência. A empresa afirma que o contrato está sendo respeitado, inclusive as cláusulas que determinam os fatores que podem levar à caducidade. Vamos ver o que diz o texto da matéria. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou ontem, né, que foi encaminhada à ANEEL um termo de intimação em função da reincidência quanto ao atendimento insatisfatório aos consumidores em situações de emergência. Essa intimação inicia o processo para posterior avaliação de recomendação de caducidade da concessão. A tempestade de 11 de outubro deixou mais de 3 milhões de unidades consumidoras sem energia. A ANEEL cita descumprimento do plano de contingência ajustado pela distribuidora com o regulador nacional e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a Arcesp, que também tem a incumbência de fiscalizá-la. Portanto, não é só a ANEEL, uma agência federal, e não um ente do governo federal, uma agência autônoma. Prossegue aqui o comunicado, entre aspas. A intimação da empresa integra relatório de falhas e transgressões que inicia processo para avaliação de recomendação de caducidade a ser apreciada pela diretoria da ANEEL e depois encaminhada para o Ministério das Minas e Energia, é o que diz a nota da agência. Aí vamos ver a que velocidade esse processo vai andar, né, gente? Porque é capaz de se esgotar e o problema não está resolvido nos próximos anos. A ANEEL já demonstrou que tem uma excelente boa vontade para com essa agência, porque, afinal de contas, ela é figurinha carimbada na vida nacional, já causou problemas para um monte de lugares e continua causando problemas justamente porque ela não provém as equipes em número necessário nem para atender o contrato, muito menos para atender as contingências que acontecem aí em função do descuido com a poda de árvores da Prefeitura de São Paulo e também fenômenos relativos ao aquecimento global, que, segundo os especialistas, vão ser cada vez mais frequentes, né? Bom, vocês estão vendo aí que o Brasil tem trazido só boas notícias no campo da economia, né? As coisas vão indo bem, quase pleno emprego, só 6,6% de desemprego, isso é um recorde histórico. O PIB, que cresceu muito mais do que o que se previa, mas mesmo assim o mau humor do mercado financeiro não cessa. E por que o mau humor não cessa? Uma parte disso, obviamente, que é a velha e boa militância de natureza ideológica, porque todo mundo sabe no Brasil que os bancos são inimigos viscerais dessa linha de governo que está lá no Palácio do Planalto. Mas eles sempre argumentam questões de natureza técnica, né? Então, nós vamos ver o que o mercado está dizendo sobre
o futuro da economia, já que o presente está tudo bem, está tudo certo. Está aí a previsão do mercado. Olha, prevê juros em 2 dígitos no primeiro ano de Galípolo à frente do BC. Ou seja, vão ficar mais ou menos como estão hoje, os juros brasileiros. Para economistas, a autoridade monetária terá pouco espaço para cortar a Selic até o fim de 2025. E aí vocês se lembram que na semana passada os banqueiros foram ao presidente Lula para discutir, inclusive, queda de juros, dizendo: mas os juros altos não nos favorecem. Como não? Como não? Vamos ler a reportagem aqui das previsões que eles estão fazendo, que depois vão se transformando naquilo, nos insumos que vão compondo os índices com os quais o futuro é mensurado, ou o futuro é planejado, né? E isso é muito ruim para toda a economia brasileira. Só para você ter uma ideia, cada meio ponto percentual na taxa Selic são 21 bilhões, a mais ou a menos. Se cortar 0,5% da Selic, são 21 bilhões de economia. É tudo que o governo precisa para tocar o seu programa de investimento, cerca de 20 bilhões, né? É um dinheiro grande. Mas a reportagem diz o seguinte, olha: futuro do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, terá de lidar com juros de 2 dígitos no seu primeiro ano do comando da instituição e terá pouco espaço para cortar a taxa básica até o fim do ano que vem. Não é desse ano, não, do ano que vem. Essa é a expectativa majoritária do mercado financeiro, que, a propósito, tem errado de maneira flagrante todas as suas previsões sobre o Lula, né? Desde antes, lá na campanha eleitoral, quando, mais uma vez, inundou o noticiário aí com informações assustadoras, milenaristas mesmo, para justificar a sua prevenção política. Segue aqui a matéria, então. Nesta segunda-feira, 21, o Boletim Focus mostrou que a projeção mediana dos economistas para a taxa básica de juros ao término de 2024 se manteve estável em 11,75% ao ano. Para 2025, a estimativa dos agentes para a Selic subiu para 11,25%. Nesse cálculo, segundo economistas ouvidos pela Folha, pesam a desconfiança com a política fiscal do governo Lula, a incerteza sobre a eleição presidencial nos Estados Unidos e a transição do comando do Banco Central com a saída de Roberto Campos Neto da chefia e a chegada de 3 novos diretores. Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do BC e presidente do Conselho da GIV Investments, projeta que os juros voltem a cair a partir de meados do ano que vem e vê espaço para a Selic fechar 2025 em 10% ao ano. Que barbaridade, não é verdade? Com inflação no centro da meta, tudo certo com a economia, 10% de juros ao ano é para castigar o setor produtivo com o seu pessimismo, né? Faria Limer. O que pode ajudar a atuação do BC, segundo ele, é a expectativa de um impulso fiscal menor no próximo ano. Apesar de se mostrar mais otimista, aponta o Boletim Focus que o risco fiscal continua no radar dos economistas. Para Figueiredo, o corte de 50 bilhões em gastos, como estudado pelo governo, vai na direção correta, mas parece pequeno demais. Para a gente alcançar a sustentabilidade das contas públicas, precisamos fazer um ajuste na ordem de 200 bilhões a 250 bilhões ao longo do tempo. Não precisa ser em um ano só. Eu, que não entendo nada de economia, vendo as contas que o próprio Banco Central irradia pelos seus boletins e tudo mais, fico me perguntando aqui, mas por que não baixa 5% nessa taxa de juros, traz ela aqui para o patamar internacional? Tem que manter no padrão Turquia? Até quando isso? Até quando esse segmento vai criar expectativas negativas que depois não se confirmam só para manter os juros nesse patamar, né? Porque é muito bom. Você pega dinheiro a taxas negativas no mundo e aplica aqui no Brasil, ganhando a taxa Selic 10, 11% ao ano. É muito ganho para um dinheiro vagabundo que não produz nenhum bem-estar social. É ou não é? Bom, o ex-diretor do BC ressalta ainda que a narrativa do presidente Lula, que cobra juros mais baixos em um momento de alta da Selic, é contraproducente e atrapalha a atuação da autoridade monetária na coordenação das expectativas. Segundo ele, excesso de ruídos contribui para que a taxa básica seja tão elevada no Brasil. Ou seja, o presidente da República não pode reclamar dos juros. O presidente da República, quando reclama que os juros estão altos, dá motivos para que eles sejam colocados num patamar ainda maior. É brincadeira isso? É uma maneira muito estranha de entender o mercado financeiro, né? Gente, eu quero ir um pouquinho para o noticiário internacional, porque nós já estamos aqui
bem próximos do fim do programa de hoje, para falar de um assunto que a internet toda está comentando. Vocês viram a morte acidental do Liam Payne, né? E agora começam a chegar as informações sobre os motivos que levaram ele a se jogar da sacada do hotel, né? E tudo leva à conclusão de que houve uma grande tragédia provocada por abuso absoluto no uso de drogas. Vamos ver aqui o que diz o The Guardian, lá na Inglaterra, porque está uma comoção em todo mundo querendo entender o que aconteceu com esse cara. Olha, uma autoridade na Argentina, tá aí, ó, Liam Payne tinha cocaína rosa em seu organismo no momento da morte. Uma autoridade na Argentina, onde a estrela da boy band morreu na semana passada, falou anonimamente antes da divulgação dos resultados finais da toxicologia. O ex-vocalista do One Direction tinha diversas drogas, incluindo crack e metanfetamina em seu organismo quando caiu da sacada de um hotel na Argentina e morreu, de acordo com fontes argentinas anônimas familiarizadas com os relatórios toxicológicos iniciais. O cantor britânico, ex-membro do One Direction, morreu semana passada, aos 31, após um quarto de hotel no terceiro andar em Buenos Aires. ABC News e o site TMZ relataram que um coquetel de drogas chamado cocaína rosa, contendo metanfetamina, ketamina e MDMA, foi encontrado durante uma autópsia parcial junto com crack e benzodiazepina. Ambos os veículos eram fontes anônimas familiarizadas com os testes preliminares. E a Associated Press informou que uma autoridade anônima disse que o relatório toxicológico preliminar sugeria evidências de exposição à cocaína, mas enfatizou que esses resultados iniciais não oferecem uma leitura precisa de quanto estava circulando pelo sangue do cantor quando ele morreu. Triste, né? Muito triste mesmo. Mais um jovem que se vai aí na casa dos 30 anos. E lá nos Estados Unidos e também no restante do mundo ocidental, o que preocupa é o vazamento sobre o qual a gente falou ontem, de documentos que detalhariam os planos de Israel de retaliar o Irã. Seria uma retaliação em larga escala. Olha aqui, olha, a manchete vou colocar na tela para vocês acompanharem junto comigo aqui. Matéria da Al Jazeera. A fonte é a Al Jazeera. Biden preocupado com a divulgação de arquivos sobre planos de Israel atacar o Irã. Casa Branca diz que o aparente vazamento de informações secretas dos Estados Unidos sobre os preparativos de Israel para o ataque é inaceitável. E está aqui o texto da matéria, diz que a Casa Branca diz que o presidente dos Estados Unidos, Biden, está profundamente preocupado com o aparente vazamento de documentos do governo dos Estados Unidos, descrevendo avaliações de inteligência sobre os preparativos de Israel para atacar o Irã. O Washington Post não tem certeza de como os documentos postados na plataforma Telegram na semana passada foram tornados públicos, e foi o que disse o porta-voz da Casa Branca aos repórteres. Não está claro se os arquivos vazaram ou se eles foram hackeados. Abre aspas. O presidente continua profundamente preocupado com o vazamento de informações confidenciais para o domínio público. Isso não deveria acontecer, é inaceitável quando acontece. Os documentos oficiais incluem uma análise de imagens de satélite das atividades dos militares israelenses. Agora, lá em Tel Aviv, em Israel, os alarmes soaram. Eu vou até tirar esse compartilhamento da tela aqui, porque eu quero mostrar para vocês um vídeo com o qual eu fiquei chocado ontem na internet, porque os horrores dessa tragédia promovida pelo Estado de Israel no Oriente Médio, eles não cessam. E a gente precisa se lembrar que a foto de uma criança queimada ajudou a criar o clima entre a opinião pública americana para encerrar aquele horror que foi a Guerra do Vietnã. Pois ontem apareceu uma peça na internet que é de dar dor no coração, vou compartilhar com vocês aqui. Prestem atenção à legenda, porque a fala toda é em árabe, para ver o que é a expressão do sofrimento dessa gente que vem sendo oprimida, que vem sendo encantoada em guetos e que tem sido morta, bombardeada por forças de Israel. Olhem só. Prestem bastante atenção a esse depoimento, a esse vídeo aqui, um flagrante dos horrores da guerra. كيف حالك؟ ليش هيك حامل اخوك؟
انت عزبني طيب وين مودياها؟ بدي اروح عارشتي. وانت مش تعبانه وانت حملها هيك؟ تعبانه ولا لا؟ تعبان وين تعبان مش قادر. وين رايحه انت هالليل؟ انا رايحه منتزه. في المنتزه البريج؟ اه. طب تعال اخذك معايا. يلا اطلع بدي اخذها معايا. بتحبي اختك عشان حملاكي كانت؟ طلع علي. يلا مع السلامة. كيف حالك؟ ليش لك حمل اخوك؟ É um horror, não é? Fala sério, que horror. Provavelmente essas crianças já não têm pai e mãe, devem ter sido mortos aí. Tava lá a menina, aparentemente com 5, 6 anos de idade, carregando a irmã que estava com a perninha machucada porque foi atingida por estilhaço de uma explosão. E, enfim, as duas caminhando para a estrada, já havia uma hora, a menina esgotada. Que coisa horrorosa que é isso, né? Para a gente pensar sempre e para a gente exercitar a nossa repulsa a esse tipo de coisa. Bom, depois disso, eu vou só compartilhar uma última tela aqui com vocês, porque a instabilidade internacional cria consequências por lá. Esse ambiente de estabilidade acaba privilegiando o surgimento de outros focos de tensão, e esse é um foco de tensão que tem sido bastante cogitado. Olha, a China, segundo o The New York Times, aumentando a pressão sobre Taiwan, fez exercício de tiro real. Os exercícios foram a mais recente demonstração da força da China, que reivindica Taiwan como seu território e protestou contra o apoio ocidental à ilha. A China disse que realizaria exercícios militares com fogo real no Estreito de Taiwan hoje, terça-feira. A mais recente de uma série de atividades que, mais uma vez, aumentaram as tensões na região. Esses exercícios acontecem uma semana após o exército chinês ter lançado exercícios recordes com o objetivo de mostrar um bloqueio potencial de Taiwan. Também seguem um trânsito pelo estreito no domingo por navios de guerra americanos e canadenses, que um porta-voz militar chinês chamou de uma tentativa de agitar e minar a paz e estabilidade naquela região. Espera-se que os exercícios de tiro real ocorram por 4 horas ao redor das ilhas de Niushan, na China, o ponto mais próximo entre a China continental e Taiwan, a cerca de 100 milhas de Taipei. Os exercícios também foram programados em um outro local mais ao norte. Eles foram anunciados pela Administração de Segurança Marítima local em Fuzhou, a cidade chinesa que supervisiona a região de Niushan, onde acontecem esses exercícios. Bom, gente, é isso por hoje. São 7 horas e 58 minutos agora. Nós estamos terminando a transmissão. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos aqui com as notícias que abrem o dia de hoje. Espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e a gente se encontra aqui amanhã, pontualmente às 7 horas, no Desperta do ICL. Tchau para vocês, bom dia, muito obrigado pela audiência. Ele é uma das maiores lideranças humanistas do mundo. Aos 87 anos de idade, ele vive na sua chácara e inspira o mundo inteiro com entrevistas onde traz de volta valores que a gente parece ter esquecido nessa luta insana do capitalismo selvagem. A gente está falando de Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que agora é o tema de uma das obras mais sensíveis e bonitas já produzidas sobre a sua vida. O cineasta e autor Fabián Restivo escreveu esse livro, Conversas com Pepe Mujica, e gravou também um documentário que no dia 31 de outubro, com exclusividade, o ICL vai transmitir. Vamos assistir junto. Conversas com Pepe Mujica.